Nabilzão aí, já vi Cabeleira, Nabilzão. hein, Regi? Já Tá vi cada dia mais Nabil. bonita essa cabeleira, Regi. Tá, tá. Já vi. Depois preciso dar o endereço aí para quem quiser. Hein? Já vi o Nabil entrar. Você viu que tem um Hello from Germany? Germany? Não sei quem é. E deixa eu te falar, Rubinho, e para todos vocês. Antes de mais nada, o Caio Collet está esperando a gente. Ele saiu de saiu do jantar, está na porta do restaurante para falar com a gente. Chama ele aí. Tá? Vamos aqui, que o Caião, eu chamo ele, mas ele fica sempre dormindo, meu. Ele não... Eu chamo. Você sabe que de vez em Tá quando. entrando. Aí! Fala, Boa, Caião. Tem luz aí, velho, pra gente ver que é você? Pô, tio, tá difícil. Eu tava jantando com a equipe aqui, eu tive que. O Ed me ligou, eu tive que entrar. Estamos sabendo. Bom, antes de mais nada, parabéns. Como é que consegue uma largada daquela e uma primeira volta daquela? E que vitória, cara. Viu? Obrigado, Ed. Foi legal mesmo. Acho que vencer pela equipe foi muito bom, ainda mais em Zandvoort, porque a fábrica deles é 20 minutos da pista, então eles ficaram bem felizes. Tinha até bastante pessoa que estava torcendo pela equipe, então foi bem legal. E acho que, lógico, que a corrida em si também foi boa, consegui fazer uma boa largada ali, eu tinha um carro ótimo, mas no final deu tudo certo. Bom, para quem não sabe, o Caio é um piloto de kart extraordinário que ganhou tudo que tinha para ganhar e que hoje está despontando na Fórmula 3. Então, o Caio tem todos os requisitos para nos chefiar um dia na Fórmula 1. Caio, seguinte, você, mesmo na Fórmula 3, tendo seus contratos com Alpine e tudo, mas tem assim umas namoradinhas diferentes? Tem cara que nunca falou com você que hoje já fala? Como que é? Tio, acho que nos últimos anos tem um pouquinho, sim, para falar a verdade. Acho que nas últimas corridas eu ganhei bastante seguidor, mas eu tô focado, procuro fazer o meu trabalho mesmo. Eu sou a mesma pessoa desde que a gente andava de kart com o Dudu na escola, eu lembro bastante. Então, eu gostava bastante dessa época e espero que, encontro o Dudu também toda vez. Então, acho que tô com bastante saudades dele. E eu sou a mesma pessoa, tio, não muda muita coisa, não. Que bom, não. Você sabe que ele me chama de tio, né? Eu também, né? Por causa disso, do tempo do... É carinhoso, eu gosto, não é que eu não me sinto velho, não. Não. Aproveita, Caio, já fala alguma do Dudu na escola, como que era? Fala algum podre, para ele já ficar bem bravo. O Caio, não dá para você virar um pouquinho que... para ficar a luz um pouquinho mais em cima de você, que está quinta-feira bem no escuro. Eu lembro que toda quinta-feira a gente matava sempre as últimas 2 aulas para ir para a pista. Toda vez, quinta-feira a gente nunca fazia as últimas 2, que era sempre matemática, eu lembro. E a gente sempre matava para andar de kart. Mesmo que a gente não fosse andar de kart, a gente sempre matava porque tinha essa desculpinha. Então, quinta-feira era o dia que a gente sempre ia para a escola, mas acho que vou ficar sabendo agora. O que o Rubinho perguntou de namoradinha aí, se tem equipes namoradinhas aí procurando, conversando e tal. E Caio, nesse jantar com a MP, por exemplo, o Drogovic está com vocês no jantar? O Felipe, ele fez simulador hoje, e aí, como ele mora na Itália, ele já está indo para a Itália agora, ele está indo para Monza, que esse final de semana tem a final, não a final, né? Para ele, quase final já, se Deus quiser. Mas, para mim, tem a última etapa da Fórmula 3, e Fórmula 2 e Fórmula 1. Então, como ele mora na Itália, ele fez simulador hoje e já está indo para Monza. Se você acaba terminando seu campeonato em Monza, você vai ficar sem atividade? O que você vai ficar fazendo? Então, Regi, eu ainda não sei, para ser bem sincero. Acho que eu tô indo dia por dia. Depois de Monza, eu volto para Inglaterra, que é onde eu moro, e eu vou ter algumas reuniões ali para decidir o meu futuro, ver o que a gente vai fazer ano que vem. Mas não tenho nada planejado. Devo ficar aqui na Europa, mas não tenho nada planejado. Fala aí, Rubinho. Não, eu fico, você sabe, eu não sei se você recebe isso, mas eu quase toda live eu mando um chamadinho para você poder vir aqui. Então, entre mais vezes, na hora que você voltar, volta mais com luz para a gente ver mais a sua cara. Sempre que você quiser. Desculpa.
Sempre Eu você não estava quiser. preparado para isso aqui. Eu não estava preparado, realmente não estava. Mas eu tenho mais uma perguntinha de jornalista. Não é sacana, perguntinha de jornalista. Mas você, a saída do Piastri, assim, encurtou o seu caminho, o caminho traçado para você? Eu acho que lógico que abre uma oportunidade, é uma vaga que abriu ali, é um a menos que sai da fila, mas para ser bem sincero, eu ainda estou bem longe, ainda estou na Fórmula 3, ainda tem bastante passo para dar aí, então acho que não é o meu lugar e nem minha hora ainda, tenho bastante chão para correr, mas com certeza abre uma vaga sim. Valeu, velho. Valeu. É isso aí. O que precisar, estamos sempre juntos. Mantenha a humildade, o pé lá embaixo, tudo vai dar certo. Tamo junto. O Brasil torce muito para você. É isso. Vai lá para o seu jantar, tá? Obrigado. Obrigado por falar Obrigado, boa comigo. live aí para vocês, um abração. Valeu, velho. Tchau, tchau, tchau. Então, É, meu velho. e você, o que você achou dessa corrida, Regi? O que você viu? Muita reclamação, né, nos rádios, muita gente pegando fogo, assim, né? Porque tudo bem, a Ferrari realmente teve ali aqueles um pneu que não veio, teve, mas se bem que o Hamilton não xingou muito, né? Tem uns áudios que eu gosto de ouvir que ele dá uma xingadinha, mas você vê que ele agradece pelos pitstops muito bons, né? Ele só questiona por que colocaram o Russell e não ele. Por que vocês me ferraram desse jeito e tal? Mas hoje, ele faz um Instagram hoje, dizendo aquela coisa de cabeça quente, que ele é muito grato à equipe, é claro que todo mundo tentando fazer o melhor para ele, e aí, enfim, não acertaram na estratégia com ele. Essa coisa, ele é de pedir desculpas. Agora, a Ferrari, esse negócio de faltar pneu lá, essa história você conhece bem, né? Então, não é assim. Essa coisa, para vocês entenderem. O que acontece ali? O cara hoje está cheio de botão. Tá? Eu participei do Grande Prêmio do Brasil os últimos 3 anos, não o último, porque eu estava com você na cabine da Band, mas os outros eu fiquei ali na Mercedes, junto do Toto Wolff, vendo as coisas. Então, como é que é? Então, a estratégia A está traçada. E até B, C, D, E, F, ela é contada para os pilotos. Mas a A é a escolhida. Então, quando vocês brincam dentro da cabine e falam assim, é a G, e o cara ainda fala que é a G, é porque é muito distante daquilo que tinha sido programado. Pode ser que tem gente brincando para despistar, de já fazer, de colocar letras mais para frente. Então, G, H, pode ser que seja G, pode ser a A, para te falar bem a verdade. Mas o que o cara faz ali? O engenheiro manda direto para o engenheiro que está na Itália, na Inglaterra, o time que for, e ele fala assim, a gente vai fazer, você está vendo alguma coisa de diferente? Aí o cara volta assim e fala assim, olha, observa o Latifi que saiu com o pneu duro e vê que ele fez o setor tal mais rápido do que ele tinha feito. Então, tem gente observando. Tem muita coisa acontecendo. Não é só um call do engenheiro. Quando acontece isso, ou deu problema de rádio, ou deu problema do cara não saber entrar sem muito avisar, porque assim, faltava um pneu. Esses pneus, eles estão sempre dentro de cobertores, né? Todo mundo sabe que na Fórmula 1 hoje o cobertor até não é tão quente quanto antigamente, mas inclusive você vê o Vettel saindo do box não tão rápido que atrapalha a hora que o próprio Hamilton passou. Mas os pneus estão dentro de cobertor, dentro de um cesto ali que as pessoas vão lá, os mecânicos vão e tiram, né? Então, tiram para colocar no carro. Então, é um erro de comunicação ali, não é de estratégia, não é. Ou o cara entrou numa hora que nem avisou direito, que nem o próprio Russell falou na última hora ali, Regi, se você viu, que ele queria pneu mole. E mudaram ali em cima da hora.
O Russell foi mais, talvez tenha sido mais esperto que o resto nessa jogada. Ele gritou, ele exigiu, né? Você vê que ele já está mesmo com moral lá dentro. Moral, mas é assim, é o momento que o menino vira homem, é verdade. Sim. Então, quando que aconteceu comigo? Aconteceu lá em Hockenheim, quando eu falei, eu não vou parar, porque não tá chovendo. Nesse momento, ele assume um risco, então é decisão da equipe. Se a equipe tiver certeza que não vai funcionar, eles não colocam. Mas se vem de pedido de piloto, é porque tem alguma coisa que ele já passou que aconteceu. Então, e não tem muito tempo. Ele estava ali antes da última curva e já mandou. Então, o cara mandou box, box, box. Tá bom. O Carlos Tureta pergunta aqui para você. Ele acabou de entrar, se a gente já tinha respondido. Não, Carlos, vou perguntar agora para o Rubinho. Por que o pneu duro teve um bom funcionamento? A pista é uma pista de muito banking. O que é banking? É muita aquela, eu não sei inclinação. Inclinação. Não sei quantos graus tem. 18 graus. 18 graus. Olha só, o Texas de Fórmula Indy, se eu não me engano, eram 24. E eu fiquei ali em cima quando o Dudu correu na Fórmula Regional, eu fiquei em cima daquela curva até para contar para ele como eu via todo mundo fazendo e tal. E, assim, basicamente, aquela linha todos fazem. E o Verstappen, puxa vida, ele dominava aquela curva, porque ele era um dos únicos que não tentava virar para ela e colocava uma roda para fora da linha branca. Tinha gente que ia lá, mas ele utilizava aquilo como velocidade. Então, pistas que tem muito dessa inclinação, o pneu duro pode oferecer uma maior aderência por menos movimento lateral. Isso pode acontecer. Então, não mudar a construção, Rubinho, é só o bulk do pneu, a parte do meio. Então, não deveria acontecer, mas a dureza de cima, a vertical, às vezes pode te oferecer uma aderência sem, mesmo tendo um pneuzinho mais duro, ele pode oferecer esse tipo de equilíbrio lateral. E a pista é muito, mas muito inclinada. Então pode ter sido disso, Regi. Porque eu entendo a pergunta aí do Tureta, porque a própria Pirelli, quando mandou aquele preview que ela manda, ela disse que duvidava que o pneu branco fosse utilizado. Por quê? Porque o vermelho macio estava rendendo muito bem, resistindo bem. Vamos lembrar que quando a gama é dos 3 mais duros, são 5 no total. Quando é a gama dos 3 mais duros, então o macio, o médio e o duro já é duríssimo. Então, o macio pode ser o duro da gama mais mole, quando é vermelho, amarelo e branco, né? Ele pode ser o branco de outra gama. Então, por isso que o vermelho era um pneu resistente. Olha que engraçado, eu não programei isso, mas o capacete que estava do meu lado, eu já tive um capacete estilo Verstappen. Ó, eu pedi pro Alan para ele fazer o meu, né? É o meu, assim, mas ele tinha feito dado uma modernizada uma vez e eu andei com ele em Marcas, que é bem versátil. Estava aqui na frente e me chamou a atenção. Que foi bem esse fim de semana. Quanto laranja, né? Você viu no final da corrida o próprio Alonso falando no rádio assim: uou, tá tudo laranja. Que coisa, né? É muita torcida, é uma coisa impressionante como a gente. Como é bonito, né? Eu conheci isso quando eu fui uma vez para Indianápolis, que tinham, sei lá, 500 mil pessoas naquele local. Eu não sei quantas pessoas tinham ontem lá, mas era gente pra dedéu. Foi bonito de ver. Não, que momento que eles vivem, né, cara? A gente já viveu esse momento, a gente sabe, né? Que momento. Tudo dá certo para o Verstappen, porque ele tem competência para isso. Vai lá e ganha em casa pela segunda vez, faz a pole, tudo dá certo para ele. Então, a torcida, cara, delira, se torna cada vez mais um deus, né? Aliás, olha os números do Verstappen este ano. 15 grandes prêmios, 10 vitórias,
um segundo, um terceiro, um sétimo e 2 abandonos. Das 3 primeiras corridas, ele abandonou 2. Né? Então, ele um começo assim que daria para desanimar e depois desembestrou a ponto de estar 109 pontos de liderança, que é absolutamente impossível perder campeonato. Né? Eu vou te falar, as pessoas me perguntam, você acha que você ficaria mais feliz de ganhar no teu país ou o campeonato do mundo? Eu ainda acho que ganhar no teu país com a tua torcida vale mais. Então você vê, ele continua com os pés no chão, o rádio dele é muito, assim, você vê que ele está muito tranquilo, ele parece muito bem treinado, né, fisicamente. E o cara falou Lord Max ou Super Max, ou como é que você quer que eu te chame? Porque essa prova foi maravilhosa. Ele falou, não, me chama, eu continuo sendo Max, então me chamam de Max. Simplesmente Max. Ele só tirou um sarro do que o capacete do pai ganhou pela. Ele falou assim: finalmente meu pai ganhou alguma coisa. Sacanagem. Você sabe que o Jos Verstappen era assim, ele ganhou tudo antes da Fórmula 1. Ele foi, assim, a Fórmula 3 ele bateu recordes, ele fez de tudo e chegou na Fórmula 1 também muito cedo. Mas na Fórmula 1 ele ficou apagado a ponto de ficar muito atrás do Schumacher. E mesmo quando em 98, né, quando ele esteve comigo na Stuart, o rendimento dele já não era não era tão é uma pena, mas era um cara que andava muito, muito, muito. Aliás, você tocou no assunto do capacete. Daqui a pouquinho começa o Jornal da Band, e a minha matéria, sei lá como é que entra meu VT lá, sei lá, 7h40, 8, sei lá, coisa desse tipo. Eu começo com o Verstappen com o capacete do pai dele lá em cima e dizendo assim, ó, o capacete do Jos Verstappen nunca foi tão alto. E a homenagem do Max foi muito bonita até. E fala, o que mais? Big hug to Germany. We just saw that we have a fan from Germany, so thank you very much for being here. Regi, o que me chamou a atenção ontem, assim, estão me perguntando, Rubinho, fala do campeonato. Não dá, não tem muito o que falar, a não sei dizer que tá difícil para Ferrari, ou até assim, é difícil falar que a Red Bull está dominando. E o que me chamou mais a atenção foi, sem a abertura da asa, a velocidade com que ele passou o Hamilton numa relargada. Então, isso mostra o quê? Para vocês que gostam do lado técnico, às vezes quando eu explico um pouquinho o lado técnico. Esse carro, ele está andando rápido porque sempre a Red Bull foi taxada do melhor carro aerodinâmico, mas ele não andava na reta. Nunca andou na reta. A Honda até ficou pé da vida porque falavam que com outro motor o carro ia ser muito melhor, mas a realidade é que era um carro gorduchinho, um carro que não era um carro slick que andava na reta e tal. E hoje ele é um carro que para ele passar a Mercedes daquele jeito, que foi a Mercedes sempre foi uma dominadora, eles estão realmente com equilíbrio top do que o regulamento propõe. Então, quando abre a asa, eles ainda caminham muito mais. Mas sem a abertura da asa, foi impressionante o que andou aquele carro na reta. Então, imagina, anda naquela reta, mas toda reta tem uma aceleração, toda aceleração eles ganham um pouquinho. Então, é muito, muito, muito forte. Não, o carro está voando. Eu ouvi sobre esse negócio da facilidade com que ele passou o Hamilton. Eu li hoje em algum lugar, não sei se foi na Autosport inglesa, alguma coisinha que o Hamilton, naquele momento, ele estava com alguma coisa errada no mapeamento. Porque foi muito fácil, né? E logo em seguida ele reagiu. Mas também não sei se é verdade. Mas pode ser verdade o que tenha ajudado, o que tenha facilitado. Até porque lá atrás o próprio Pérez estava fechando a porta para uma Ferrari que também anda muito na reta. Os carros que mais andam na reta
fora a Williams. A Williams anda muito na reta, mas é um carro que aí não faz curva. O cara se concentrou tudo para andar na reta. Mas você vê que o setor 3, né? Quando você falava lá, o Albon fez o setor 3 roxo e tal. É porque, meu, é reta, né? O cara se faz a última curva cravado de qualquer jeito, que tem a inclinação, aí o cara vira muito bem. Mas me chamou a atenção, sim, a ultrapassagem do Verstappen, que foi muito, muito fácil. Uma pista que ela não é muito larga e teve bastante ultrapassagem. Muita delas por fora, que foi... assim, o cara se colocava ali para passar naquele momento por fora, ele consegue manter a linha larga, reacelera, usa a zebra e passa. Então, muito legal. A corrida, em termos de ultrapassagem, foi boa. Eu não esperava, porque se na Fórmula 3 teve muita ultrapassagem, inclusive a largada do Caio foi ali por fora, ele largou em quarto e assumiu, antes de terminar a primeira volta, já estava em primeiro. Na Fórmula 2 não teve ultrapassagem, não teve. Então eu não estava esperando tanto para a Fórmula 1. Mas deixa eu te perguntar uma coisa interessantíssima. Você está falando como é que a Red Bull está voando desse jeito e voltou das férias, melhor ainda. Essa pergunta quem está fazendo é o Mattia Binotto, né? Que está botando para quebrar aí, duvidando que eles não tenham estourado. Como é que ainda tem dinheiro, não estourou o teto para estar melhorando o carro a cada trecho de campeonato e melhorando o carro ainda? Então, é o Mattia que está falando essa. São aquela situação. Você me perguntou, no momento em que a Fórmula 1 é obrigada a tirar férias, todos tiram? Tiram, não podem entrar na fábrica, mas levam lição de casa para casa. E hoje, com a internet, não muda nada. O cara continua trabalhando. Então, um continua na casa dele, mandando mensagem para o outro, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo. E quando volta, tem situações. Então, o cara sai para as férias já pensando em alguma melhora, sem dúvida nenhuma. Isso aí ficou provado que o que eu falo mais ou menos tem razão, que eles têm que trabalhar em casa. Mas olha aqui, Campeonato de Construtores, Red Bull 511, a Ferrari 376. Só que a Mercedes tem 326. 326, é isso mesmo? Já está bem próximo, bem próximo. Não podia estar, não estaria tão próximo em condições normais. A Ferrari teria que estar bem mais à frente, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Apareceu várias vezes a imagem na corrida, porque como o Verstappen falou dela durante a semana, então apareceu várias vezes a imagem da Hannah Schmitz, que é, aliás, bem novinha, que é uma moreninha, que é a estrategista da equipe. Pô, aí você falou um negócio que a gente sabe, que você discute uma estratégia, vai para a fábrica, os caras planejam lá, devolve, mas isso quando em condições normais. Mas quando está assim, na coisa de segundos, milésimo de segundos, tem um safety car, aí é o cara lá, e no caso é ela, né? Mas pode ser, do mesmo jeito que tem horas em que você vai falar como comentarista e no teu ponto você ouve alguma coisa, no ponto, né, no sentido que assim, o Fred te falou alguma coisa de uma informação, então você tem que projetar o que você está falando para aquilo que você ouviu e já mudar. As pessoas não sabem disso. A engenheira pode ser que ela, no que ela foi apertar, ela já recebeu a informação. Então, isso é realmente um composto, porque Regi, hoje é impressionante. Qualquer hora, quando eu estiver na Fórmula 1, eu vou tirar uma foto para vocês verem o nomezinho. Assim, é como se fosse um teclado de tamanho original, um teclado de computador, e que fica com o nome de todos ali que estão presentes, mas aqueles que têm acesso, que eles se reúnem lá na oficina. Então, cara, tem uns na Inglaterra, outros na Itália, outros no Japão, tem gente em todo lado dando opinião. Então, da mesma forma que quando um goleiro
vai ter um pênalti. Os times hoje, eles têm toda, assim, esse cara pulou para tal lado, 38%, ele fez isso, a bola, o outro, ele sabe para onde vai bater. O engenheiro é igualzinho. Então, assim, você conhece um engenheiro muito bom quando ele está em apuros no momento como acontece ali, safety car, quem chama? Então, muito é conversado antes, olha, você vai ser a pessoa para chamar, para não ter muita confusão, mas que fica pitando, porque você vê, o próprio Toto Wolff fala no rádio bem claramente, a decisão foi a que a gente tinha como plano A, mas não funcionou. Pedimos desculpa e nós conversamos aqui no escritório. Ele deixa claro a mensagem. Não fale nada, você está bravo, a gente sabe, mas deixa bem claro que foi uma decisão que eles tomaram, né, antes de entrar no carro. Né? E que pode acertar e pode errar. É isso. O que você acha que acontece com o Ricardo? Para onde ele pode ir? Tem essa conversa dele voltar para a Alpine, e tem a conversa de ele ir para a AlphaTauri, e aí, nesse caso, o Gasly vir para a Alpine. Só que a AlphaTauri está parecendo que está quase certo para o Colton Herta. Para o Herta. Então, parece. Eu assim, essa, gente, é muito importante porque, assim, eu adoro comentar sobre o que a gente viu na Fórmula 1. Por que a gente tem que falar? São especulações. Não é, o Rubinho falou, o Regi falou. Porque, assim, a não ser que o cara ligue para nós e nos conte algo que é verdade, e a gente entra falando como verdade, são tudo especulações. E no meu caso, durante 19 anos da minha carreira, sei lá, 70% das coisas que falaram não era verdade. Para onde ia, para deixar de ir, assim, são especulações. Então, é muito difícil saber. Eu achava que um americano estava sendo procurado para entrar na Haas. Essa sempre foi a vontade daquilo que foi criado a equipe. Então, pode ser que não, agora a gente está falando de outra equipe, mas o Herta, ele tem assim, não dá para calcular o quanto que ele é talentoso, mas ele manda voltas de classificação na Fórmula Indy que são absurdamente rápidas. Então, é um cara que, né, o cara quando vem dessa história de vive sempre nos Estados Unidos, vai viver fora, a gente lembra do Michael Andretti que não conseguiu. Assim, a minha única vez que eu peguei um Concorde na época, porque eu queria voar, porque eu tinha um trabalho em Nova York e tal, esse cara estava dentro. Ele pegava toda vez o Concorde para voltar para os Estados Unidos. Então, é difícil. O Michael, né? Quando eu corri ali na época com o Senna, né? 93, 94, aquela época ali. 93. Aliás, fica a curiosidade, sempre me falaram que o Concorde é extremamente apertado, né? Que é um avião muito apertado. Eu fui uma vez só com o G, com o Geraldo, e, meu, foi sensacional, porque eu estive dentro de um negócio que era um projeto desde 1978 e que acabou logo depois. Mas, e assim, o que eu mais queria era ver a hora que o cara apertava o motor na hora de sair. Então, eu queria ter feito um voo desse, nunca consegui. Mas é isso. Então, existe mesmo a chance do Herta estar na Fórmula 1. Estão perguntando aqui, mas e a superlicença? Cara, e sempre me perguntaram, o papel da superlicença existe? Não tem. Eu nunca tive um papel para chegar aqui e falar assim, ó, eu tenho essa credencial. Nunca existiu, né? Tanto é que eu estou me perguntando, eu sou platino dentro da FIA, mas eu já tenho 50 anos. Se eu fosse Gold, aí você fala assim, pô, Rubinho, você é platino, você tem que ser platino a vida inteira, dou 19 anos de Fórmula 1. Mas eu sendo Gold, eu teria muito mais chances de andar pelo mundo. Então, um cara que gosta de correr como eu teria a chance de andar assim, nos Estados Unidos, ser mais chamado, porque o platino já anula, eu preciso de um bronze. Então, você tem bronze, prata, ouro e platina. Então, assim, é essa coisa. Você não tem
o bilhete da felicidade ali, mas algum jeito vão dar, porque a gente precisa de um americano. Hoje em dia, os Estados Unidos é o maior seguidor que tem, comparado com nossa época. Quando a gente foi correr em Indianápolis, ninguém sabia quem éramos nós, né, da Fórmula 1. Hoje o O do Borogodó, então tem que ter um americano. Vamos dar um jeito, sem dúvida. Também li hoje sobre isso, que vão achar uma brecha ali para dar essa superlicença para ele. Agora, você me deixou em dúvida. Você, pelo fato de 50 anos, se você quiser, você pode recuar para Gold? Existe uma fala de que as pessoas, o cara, quando vira 50 anos, ele pode recuar. Então, eu questionei a FIA se já chegou o momento de recuar, até porque assim, não é novidade que eu quero correr com o Dudu e com o Fefo em algum momento. Então, assim, os meninos começam, eles são bronze, aí depois o Dudu já está na Fórmula Regional, ele já sobe para prata. Então, né, quando o próprio, eu não sei se o Daniel Serra, quando foi correr na Europa, ele era prata. Hoje eu não sei se ele já não é platina por ter ganho Le Mans, todas as provas importantes que ele ganhou. Então, é uma história. Então, enfim, a gente estava falando mais pelo bilhete, né, da superlicença, como é que é. E dos pilotos. Então, e aqui uma coisa que estão perguntando muito, Regi, essa conspiração de que o Tsunoda teria feito alguma coisa de propósito. Eu não acredito, até porque você vê o desespero dele da voz, de falar, o pneu caiu, o negócio tá fora. Às vezes você sente, o Fórmula 1 é tão duro, tão rígido de suspensão, que você sente coisas assim muito diferentes e quebrou. Puxa vida, o que aconteceu, o que não aconteceu? Então, ali ele sentiu alguma coisa diferente. Eu não sei, eu não consegui ler depois se era alguma situação de que declararam o que foi, mas no momento, naquele momento ele falou de alguma coisa do diferencial e do pneu. Também vi. Daqui a pouco quero falar com você sobre a Stock Car. Mas olha que coisa legal que a gente citou. O pódio da Holanda, todos os três tinham 24 anos de idade. Ou seja, é a nova geração pela primeira vez, todos juntos. Verstappen, Russell e Leclerc. E a velharia lá para trás. O Hamilton em quarto, o Pérez em quinto, o Alonso em sexto, o Norris, que também é da geração nova, em sétimo, o Sainz, que está meio a meio, mas também é das novas, em oitavo, depois o Ocon, que é da nova, em nono, e o Stroll, que é da nova, em décimo. Então, Verstappen, Russell, Leclerc, geração de 24 anos de idade. Essa é legal, isso é uma renovação que está acontecendo mesmo. Não é? É o momento dos novos. A gente sempre falou, Verstappen e Leclerc, há não muito tempo atrás, eu sempre falo isso porque é importante, é um campeonato muito importante. O Verstappen foi campeão mundial de kart shifter e quem chegou em segundo foi o Leclerc. Então, esses caras subiram juntos, né? Então, não tem muita diferença aí, não. Alguém perguntou aqui, a Mauri, eu li, a Mauri, ele falou assim, o Pérez rodou na classificação de propósito. Acabei de ver. Ele deu um rodão bruto, aquele lá é aquele que não passa nem um fio de cabelo. O cara voltou no acelerador. E o que acontece? Esses carros hoje, pelo porpoising, o gorfinho que o Regi fala, e pela situação de gripe, né, de aderência, esses carros estão muito baixos. Então ele saiu um pouquinho mais e pegou a zebra, o carro ficou com as rodas no ar e virou. Então essa eu posso afirmar para você que não teve... O cara não consegue o dom dessa situação de rodar tão bem rodado. Então foi rodada mesmo. Tá. Dizendo aqui que o Cotton Herta é muito fraco para a Fórmula 1. Não dá para saber, né? Não dá para saber. Deixa ele andar, deixa ele chegar lá e andar. Esse menino Rubinho, Sargent,
o Sargent Ah, é um menino muito bom. Esse cara também americano. andou, eu não sei se ele foi vice-campeão do mundo de kart. Esse menino também é muito bom. O Drugo pode qualquer hora até falar para a gente nessa coisa, mas esse menino sempre andou muito bem. O próprio André Martins, que é muito meu amigo, que é dono da pista lá em Orlando de kart, ele falou que esse menino treinava quase todo dia de kart, assim. Não era muito bom no começo, mas depois ficou. Ele ganhou quase tudo que participou. Então, Ah. é um cara bom. Me fala uma coisa, peraí. Bateu que nem iniciante. Não. Um cara te indicou aqui, indicou para estrategista da Ferrari. Eu acho que se aceitaria tudo, até chefe de equipe, mas estrategista jamais, né? Sabe, vai chegar a hora do convite certo e de saber se vale a pena. A Fórmula 1 nunca me comoveu pelo lado do político. O lado que, assim, você tem que lidar com uma série de coisas. Eu lembro ganhando corrida, quem subia para o pódio já estava falando com o presidente da Ferrari, o outro estava falando com o cara da Honda, com não sei quem. Então, era assim, não é fácil como parece. O que me comovia era a velocidade do carro. Assim, não tinha coisa mais legal do que guiar um Fórmula 1. Eles falam hoje. O Rubinho está mais feliz, parece mais tranquilo. Lógico, você vai passando o tempo, você vai canalizando a energia para o lado certo. Ontem, por exemplo, os meus resultados não foram ótimos na Stock Car, mas eu me diverti um montão na corrida, entendeu? Isso não tem preço, porque é batedeira para todo lado, você já está acostumado, vai para cá. Até ontem no carro falando com o Thiago Camilo para ver, olha, foi certo aqui, foi errado ali, entendeu? Porque tem toques que a gente nem espera que eles vão acontecer. Mas é uma corrida aguerrida, é uma coisa, e é isso que eu gostava da Fórmula 1, entendeu? Então, e hoje mais ainda com a Stock Car. Agora, estrategista, mas não vou nem a pau. Você me chama para ser o chefe e ainda vou voltar a comer macarronada, dá para pensar, porque comia bem ali na Ferrari, viu? Você lembra, né? Pô, sempre almocei e jantei ali. Aliás, sempre almocei e muitas vezes jantamos, né? É isso aí. Saí da pista depois de jantar. É. O que mais que vamos falar? Bom, uma coisa interessante que eu falei na corrida até que o Verstappen agora chegou a 30 corridas, 30 vitórias, né? 30 vitórias em 100, se eu não me engano, 165 GP, 150. Eu vou ver daqui a pouco. Peraí. Vamos lá. Peraí. Então, quando eu vou correr de Stock Car, 155 GPs, vai. O Nandinho tá falando que quando ele se aposentar ele vai correr de Stock Car. Não, filho, você mantém fazendo o que você sabe fazer. Você anda tão bem naquele helicóptero lá. De helicóptero, Olha, Então, olha aqui, ó. Verstappen 30 vitórias. O próximo que ele vai alcançar esse ano, com certeza, é o Mansell com 31. Sim. E depois ele vai alcançar esse ano também, acho que com certeza, o Alonso, as 32 do Alonso. Sim. Aí, quando ele alcançar o Alonso, ele vai ser o sexto maior vencedor da Fórmula 1, que tem Hamilton 103, Schumacher 91, o Vettel 53, o Prost 51 e o Senna 41. Olha onde o cara vai se colocar com 24 anos de idade ainda, quer dizer, tem muito pela frente. Embora eu vi uma entrevista dele que assim, ele não parece desses caras que pretende ficar muito tempo. Ele falou isso, eu já vi uma entrevista dele nisso. Mas que posição que ele já está, que ele já alcançou na história, né? É impressionante. E a gente estava há muito pouco tempo atrás, por isso que assim, gente, vocês perguntam, o campeonato tá acabado? Provavelmente sim. Mas a gente não deixem de pensar que há pouquíssimo tempo atrás tinha gente falando, eu não aguento mais, o Hamilton ganha tudo. Então, mudou. Mudou. Assim, era para o Hamilton ter ganho o campeonato ano passado, eu acredito que ele era mais merecedor do que como foi. Mas esse ano é indiscutível o que o Verstappen
tirou aquele peso todo e está andando muito. Então você vê, o erro que o Hamilton teve em Spa, ele voltou até a cometer essa corrida, é que deu sorte. Mas aquele enrosco com o Sainz na primeira curva ali poderia já ter... E se um deles roda, ia vir plum, 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 ia ficar uns 5, 6 carros fora, entendeu? Então, assim, esses começos de prova estão muito, muito fortes, assim, muito, muito aguerrido. Até perguntaram aqui se eu acho que a punição do Sainz foi justa. Uma coisa é certa, eu concordo com o áudio que o Sainz falou. Ele falou, nós não saímos do box colocando em perigo o outro, porque tem essa coisa, né? Ele saiu e prejudicou o outro. Não. Ele realmente teve que desviar do carro da frente, que dificultou. Então, a saída dele, a saída do box, não está errada. Depois, ele causa um problema, porque ele não conseguiu engatar. Lembrando que você tem as embreagens aqui, ó. Essas são as embreagens. Aliás, ó, eu fiz uma palestra hoje para a Universal e eu levo, na minha palestra, de vez em quando eu levo o volante. Então, vamos supor que eu tô aqui, ó. E quando rodou, o cara rodou, ele está segurando a mão, ele pega essa de baixo. Se, quando ele vai sair, ele tem que voltar para lá e voltar a apertar, ele vai voltar nessa daqui, entendeu? As duas têm a mesma função. Engraçado o volante estar aqui e a gente está explicando disso. Então, quando o cara saiu do box, ele saiu com essa aqui, ele virou para lá, a mão chega de baixo, ele não tem como apertar, ele tem que reapertar e pegar de novo. O carro de Fórmula 1 morre, a chance hoje em dia é mínima, porque existe uma coisa que chama anti-stall, que é uma coisa que não deixa ele estolar, que é cair a zero. Então entra um ponto morto falso, ele só tem que reabrir a embreagem que ele vai de novo. Então, o carro ali, ele teve uma saída assim que foi muito difícil. A punição é justa porque prejudica um outro competidor, mas ele falou uma coisa justa, falou, eu não saí em perigo, não coloquei, e é verdade, ele só saiu mesmo e o carro da frente estava ali. Ontem na Stock Car a gente viu o Galide, por exemplo, tendo 2 vezes a dificuldade de sair do boxe e uma delas acabou batendo, né? Que virou, acho que foi o próprio Felipe que rodou dentro do box. Então o box é apertado e tem suas dificuldades. Então o Sainz teve a punição justa, sim. Olha, Rubinho, puta, essa explicação sua que você deu aí com o volante na mão, eu agradeço, eu acho que todo mundo aí. Puta, que bacana. Que bacana. Então, ó, que e legal. Assim, para você entender, na minha época, eu não sei se dá para ver direito, mas era assim, ó. Como não tinha nada, lá, essa aqui apertava inteira. A minha largada era assim, vou contar para Deixar vocês. bem claro que você não está falando da borboleta de câmbio, está falando da borboleta do launch da embreagem. Isso, o câmbio está aqui, ó. Esse é o câmbio. Essa é a embreagem. Então, aqui, o cara falava assim, Rubinho, bota o teu dedo atrás e aperta a embreagem. Aqui, com esse dedo atrás, ó, dá para ver que ela tem mais um curso, tá vendo? Com o dedo atrás, ela ficava 28 graus, por exemplo, aberta. Então, dessa função, ele calculava aonde que a embreagem pegava. Qual é a melhor largada do mundo? É quando você tem a melhor reação, então o acelerador tá ou a fundo ou no giro que ele pede, a hora que apaga a luz, você solta com tudo e eu solto essa e jogo direto para essa, que tá com o meu dedo atrás na qualidade que o cara testou a aderência da pista para aquele momento. Então, por isso que na minha época ainda dava muito errado. Hoje os caras não têm mais esse negócio do dedo. Hoje já está a posição certa de onde aperta. O próprio simulador, quem joga iRacing, que estavam brincando aí que eu tenho 4,99, eu não sei, faz tempo que eu não jogo, preciso ver se já caiu uma coisa. Tem um regulador. Você regula o quanto você quer deixar essa aberta ou fechada. Então,
Porque o meu eu colocava o dedo e o cara calculava, porque eram tempos iniciais de embreagem na mão. E aí você soltava, ia para outra, direto para outra, as duas têm comunicação, e aí era a largada da Brown, por exemplo, era desse jeito. Muito boa explicação, muito legal. Vamos falar, antes de falar da Stock Car, vamos falar para onde o Drugo pode ir. Uma coisa é certa, essa conversa com a Aston Martin é antiga, o patrocinador dele, eventual patrocinador dele, já conversou muito com o Lawrence Stroll, eles já fizeram uma certa amizade, tal. Mas ele foi visto saindo do box da Red Bull barra AlphaTauri, neste fim de semana, em algum momento. Né? É natural que ele esteja conversando com outros. Né? Natural. Precisa só Alguém ver... mais que você sabe? Não, precisa só ver se ele tem, se está assinado, porque é duro, né? Me perguntaram, por exemplo, quando eu fui para Williams, da Brown. Eu assinei o contrato com a Williams, que era um sonho antigo, muito cedo. Depois, porque eu fiquei sem contrato da Brown muito tempo. Então, as reações que você tem durante o percurso da tua carreira é que você fica basicamente com os teus medos, receios e situações. Então, quando assinei, você perde depois, um pouco da confiança. A McLaren me ligou, que também era um sonho antigo, porque eu tinha assinado com a McLaren em 95, mas aí deu virou um melê total. Então, naquele momento, eu acabei assinando um pouco cedo demais e eu teria, honestamente, aceito o contrato da McLaren naquele momento para ser companheiro do Hamilton. Teria sido... Mas você foi fiel ao Frank Williams. Exatamente. Então precisa ver se o Drugo tem assinado ou não tem, porque eu, neste momento, e eu já me ofereci muito disso. O meu papel, Regi, é eventualmente ajudar. Eu ajudo, mas eu fico pelas beiradas. Então, com o Caio aconteceu assim, com o Drugo acontece de outras formas, mas assim, a hora que precisarem que eu passe a mão e fale isso ou fale aquilo, eu já deixei bem claro. Eu já tive com gente dos patrocinadores, da situação, do que eu posso ver. Eu, hoje, olhando assim, se eu estou falando assim, Drugo, vem aqui, deixa eu te avisar, acelera. Você só pensa nisso agora e ganha esse campeonato. Fechou? Você tem alguma vontade? Qual é a tua vontade? É andar de qualquer jeito de Fórmula 1, mesmo sendo de teste. Não, quer esperar, tal, não sei. Você tem que saber a vontade dele. O resto, você meio que vai... Que ele vai entrar lá, ele vai, de algum jeito. Nós estamos torcendo para que não seja de teste, que ele sente no carro para guiar. Tem chance de guiar? Tem. Porque não estamos falando que a gente não tem dinheiro e não tem patrocinador. A gente tem patrocinador, então vamos para o cara certo. Eu esperaria, eu não sei se ele tem assinado, eu esperaria para não assinar nenhum contrato, porque as vagas vão aparecendo. Depois é melhor pegar alguma, porque depois ficamos sem. Um campeão da Fórmula 2, do nível do Drugo, de tocada, de como está sendo, e principalmente ganhando a corrida de Zandvoort, como foi, largando da pole, eu duvido. Tá bom. Vamos falar um pouquinho da sua corrida de Stock Car. E esse Julián Santero, da Argentina? Está bravo com ele ou não? Então, estão perguntando quem patrocina o Drugo. A XP Investimentos é aquela que está falando com todo mundo. Tá? A XP tem feito ótimos investimentos para o mundo do esporte em todas as situações. Então, estamos precisando disso mesmo para levar o pessoal. E também eu sei disso porque eles estão no carro com o Dudu e me ajudam nisso. Então, aí você vai falar, Rubinho, então você já sabe o que ele fez. Eu não sei, até porque eu não pergunto.
Tem muita gente que fala, e o Schumacher, como tá? Eu não pergunto, a pessoa quer conversar comigo, eu vou falar. Eu quero, eu sou todos ouvidos e eu adoraria isso. Mas eu não vou perguntar, eu não vou ligar para a Corina e falar, Corina, olha, como que tá? Não, eu já encontrei várias vezes, já falei, inclusive, isso. Mas eu não tenho essa cara de pau. Se alguém quiser conversar comigo disso, com certeza. O Julián Santero andou muito bem o fim de semana inteiro. Andou assim, de uma forma, de um nível muito alto. Mas ontem eu não entendi por que eles não o puniram. As duas provas, o cara estava fora de posição na largada. Então, não, porque ele vem de um outro campeonato, lá pode. Tudo bem. Aqui não pode e aqui tem que... Assim, se demora quanto tempo para punir? 3, 4 voltas. Você viu que está fora do eixo. Então, eu não sei por que a CBA não agiu dessa forma e foi esperar acabar o negócio. Porque a corrida, ele estava competitivo, mas estava numa lambança danada. Tava assim, tocou em muita gente, né? Então, eu mesmo, na largada da 2, tipo, passei, a caipirinha virou praticamente uma reta. Quando eu passei do outro lado, é que a câmera não pegou, mas a gente deu uma portada tão forte que meu carro até saiu do chão. Deu para ver até que tava uns frangalhos. Mas é sensacional a gente poder ter isso, sabe? Porque essa história do Brasil e Argentina de futebol não é a mesma no automobilismo. As pessoas nos querem muito bem na Argentina. Eu fui lá correr, as pessoas gostam dos brasileiros por lá, apreciam, né, por sermos uma família sul-americana, e eu acho que isso tem que ser aqui também. O Matias Rossi é muito querido. Ele criou um nome aqui dentro, tem muitos seguidores no Brasil e tem que ter, porque é um cara muito, muito do bem, que gosta quase mais de correr aqui do que correr lá. Então, a corrida de ontem teve muita lambança, mas teve ótimas disputas e grandes momentos, né? Boas ultrapassagens. Eu mesmo desci do carro, o Nelsinho veio na minha direção, falei, nossa, vou tomar bronca. Daí tomei um abraço. Aí ele falou, pô, foi muito bom a corrida e tal. Para mim, isso assim, é um valor. É difícil você, né? O que eu falo para os meus filhos? Não tem jeito, né? Você decidiu ser lutador, então você vai entrar no ringue, é teu amigo, você vai deixar ele te bater para derrubar? Não tem jeito. Você tá num esporte que é muito difícil. Tem que ir e, derrubar. Então, tem horas que você tem que ser egoísta mesmo e mandar ver. A Débora Long disse que ela está assistindo e o irmão dela trouxe pastel, se a gente quer. Manda, Débora. Eu comeria um pastel agora, Débora, que você não tem noção. Assim, numa segunda-feira, depois de ter suado que nem eu suei lá no fim de semana, segunda-feira é o dia do pastel. Pastel, e se tiver brigadeiro, eu ainda como também. Rubinho, bom, o Gabriel, que não fez um bom fim de semana, mantém a liderança, eram 22 pontos de diferença, caiu para 19. O Matias Rossi, que você está falando, está a 2 pontos da vice-liderança do Daniel Serra, e você, com 189, você está a 12 do Matias Rossi. Quer dizer, que campeonato. E ainda tem o Bruno com 175, também já um pouquinho colado em você. O Gaetano, o Ricardo Zonta, o Thiago Camilo, o Nelsinho, César Ramos, o Guilherme Salas. Que campeonato, né? E o Felipe, vamos dar os parabéns para o Felipe Lapena e para as meninas, para a Babi Rodrigues. Cara, que felicidade de ver ela ganhar a primeira corrida, ela, única dona de equipe, mulher dona de equipe da Stock Car, ganhar uma corrida assim e fazer homenagem ao pai dela, que fundou a equipe, que a gente, durante tanto tempo, a gente conviveu com ele e que ele faleceu em 2020. Nossa, aquele cara tão querido, e hoje eu estou muito feliz pela vitória. Babi, Juliana, foi muito legal ver vocês abraçando sua mãe e comemorando lá a vitória, tá? Finalmente chegou.
a gente que teve o convívio de alguma forma com o Amadeu, Com o Amadeu, né? a gente sabe o quanto era uma pessoa especial, né? Então, quando a gente vê a emoção, né? É impressionante, é muito, muito, muito gostoso. E também porque o Lapena é um lutador, tá ali há algum tempo, e essa chance de estar guiando um carro para o nível dele, porque a gente sabe que o Lapena também tem um nível muito alto, foi um menino que teve chances lá fora, depois não teve a coisa financeira, mas o nome dele, se você pergunta para os engenheiros da época, assim, é sempre muito bem falado, né? Então é um ótimo piloto que merecia ganhar. O campeonato é muito disputado mesmo, Regi. É um campeonato que na minha opinião, vai, se Deus quiser, para as finalíssimas e vai ficar apertado. Pelo que eu entendi, com a batida lateral que o Cardoso, quando encostou no carro do Gabriel, acionou, porque eu também tomei uma pancada e o meu carro só desestabilizou, o volante entortou um pouquinho, mas pelo que eu entendi, o do Gabriel entrou o botão do pit limiter, e aí a hora que ele sai da curva, ele deve ter colocado primeira marcha para poder parar, e a hora que ele sai, entrou o limitador de box. E aí, pelo que falaram, parece que achando que era safety mode, que o safety mode ele tira potência. Aí o carro não ia, e de repente foi de novo, e aí ele foi. Então ele teve um azar grande ali naquela situação. O próprio Daniel também não teve um fim de semana bom, apesar da vitória do Ricardinho, o Daniel não teve um fim de semana bom. E é isso. Eu na classificação também estava devendo, na corrida vem muito mais, mas é difícil, né? Ali você está num bolo. Eu tive ótimas lutas, perdi muito tempo. O encosto, na minha opinião, né? Depois, logicamente, o Thiago não concordou, é até importante falar, porque a gente tem que respeitar as opiniões, mas e não que a minha tá certa e a dele tá certa. A gente tem que ter um consenso. Mas na hora que ele colocou por dentro, eu achei que já dava para virar e encostou no para-choque dele. E aí existe uma força G para um lado e outra força do outro. Eu desvirei o volante, mas mesmo assim o carro dele guinava para um lado, porque já havia o toque e os dois carros foram para fora. Então ele não me empurrou para fora. Muita gente falando, não, o Thiago acabou prejudicando. Não, aquilo foi um acidente de corrida mesmo, encostou e o carro guinou para fora. Então ficou por aí. No campeonato, o único risco para você e para o Matias que vocês já têm os 4 descartes já, né? Vocês zeraram em 4 provas, né? Ele até porque não participou de 2. E o Gabriel e o Daniel ainda têm direito a não marcar pontos em 2 provas. Mas o campeonato vai ser muito legal até o final. Você tem notícia de onde vai ser a final? Parece que Brasília não vai acontecer mesmo. Eu não tenho, assim, eu vou estar pronto para aquilo que... Até no começo da live perguntaram se eu já andei em Brasília, já sim. O traçado é um dos melhores que a gente tem no Brasil. E assim, eu não sei o que está pegando, porque falam várias coisas e, de novo, é muita especulação. Então, eu não tenho conhecimento do que é. Eu também não. Também não, mas eu não estava em Velocitar, mas que girou lá as notícias de ou Goiânia ou Interlagos. Olha lá, estoque no Ceará, pelo amor de Deus. Eu também acho. Opa! Adoraria correr. Vamos lá. Aí para cima. Todo mundo quer. Muita gente perguntando, fala do Collet. O Collet entrou na live. Então, depois deem uma olhada, a live vai tá gravada. A gente começou a falar de estoque, eu não sei se a gente terminou. Tem algum piloto que faltou? Tem o Gasly. O Gasly tem chance de ir para Alpine. É verdade. Tem chance mesmo. Não sei o quanto que está certo isso. Aqui eu já disse para vocês, né? Eu assinei contrato com a Ferrari em maio. Então tem gente, mas
tudo assinado. E assim, contratos grandes estão todos assinados. Aí você fala assim, mas Rubinho, você acabou de pedir para o Drugo esperar, é porque o campeonato dele não acabou. A chance, né, se Deus quiser, enorme é dele ser campeão. Eu acho que aquele momento pode dar um gás a mais para ele poder assinar. Então, por isso que eu disse para esperar. Até porque os contratos grandes, eles estão assinados desde muito tempo. Então, a gente está falando de Hamilton, a gente está falando de Red Bull, de Mercedes, a gente está falando da Ferrari. Esses contratos já estão assinados. Então, e tem carro bom ali agora. Então, como foi? Fala um pouquinho do Enzo, como ele foi o fim de semana? Eu tenho muita dificuldade para ver. Sempre bem, cara. Sempre bem. Sempre bem. Na prova que o Drugo venceu, ele terminou em quinto. Está em sexto no campeonato. Está sempre bem o Enzo. Está sempre carregando aquele carro nas costas. Sempre bem. Eu já disse, o Enzo, para mim, assim, eu acho que teria que focar para estar num carro competitivo, para estar numa situação de vitória, de campeonato, porque agora, se tiver uma chance de teste, ou mesmo de sentar num carro, ele teria que pegar, né, de Fórmula 1. Mas, caso contrário, tem muita gente na lista, tem muito nome bom ali na lista. Você viu o que aconteceu com o Piastri, numa novela gigantesca. Então, tem muita gente ali no topo. E, assim, infelizmente, ainda, quando o piloto está numa equipe que não é tão boa, ele é falado, mas ele não está no topo da lista da recepção do chefe de equipe que está olhando, entendeu? Então, a Fórmula 1 tem muito olheiro. Isso tem mesmo. Então, o cara fica olhando ali, esperando o momento certo de entrar. O Durham, o Durham, o filho do Mick Durham. O Regi, eu já te contei que uma vez eu entrei no avião e ele estava dormindo e o cara estava com a barriga para baixo, o Mick Durham, estava com a barriga para baixo e um pé virado para cima. Eu nunca vi, eu quase não dormi no avião porque ele estava estirado assim. O Mick Durham não sei quantas vezes campeão de MotoGP, né? Um dos grandes. E só que assim, você imagina que esses caras já se quebraram de cair de moto. Quando eu olhei, eu falei, Jesus amado, olha o pé do cara. Um era para baixo, o outro era para cima. Quase dormi. E ele tem um filho que não migrou para moto e que é um grandíssimo piloto. Já encontramos eles correndo de kart com os meus meninos e assim, andava muito. Então, com certeza é um cara com nome cotado também para subir em algum momento para a Fórmula 1. Outro que começou, que andou bem esse fim de semana, não sei se você viu também, na Fórmula 3, foi o filho do seu amigo El Gordito. Pablo. Mas ele andou direito? Eu não vi o resultado. Ele andou bem? Andou direito. Acho que chegou em sexto numa corrida. Andou direito. Que bom. E era estreia, né? Era estreia. A estreia. Eu vi ele anunciando que ele faria pela Campos, né? Ele correu pela Campos, uma das provas. Ele tá... o Durham ganhou 5 vezes. Obrigado, Alan. Assim, o Sebastião Montoya tem uma chance, através de algumas conexões que o pai tem, de ter um patrocínio, de ter uma situação, e ele vai, ele já está até mais bem preparado que muitos, porque ele anda num carro de P2 com o pai nos Estados Unidos. Então, quando o cara tem essa potência já assim, às vezes é muito, muito cedo, mas às vezes o cara já tem essa potência Outro dia, por exemplo, o Fefo com a vitória, o próprio Denner falou assim, eu vou dar para ele um treino de Porsche. Na hora eu falei, putz, será? Aí eu fiquei pensando, cara, acho que vale a pena, entendeu? Então, qualquer hora o Fefo vai dar um rolê de Porsche para já ir abrindo a mente, né? Hoje eu tive uma palestra, e, gente, eu vou abrir meu coração. A gente está terminando aqui a nossa live, mas hoje eu tive uma das melhores palestras. Eu fiz a palestra para o Grupo Universal. Meus irmãos, André e o Massaneta. Isso, então, eles são assim,
maravilhosos, estão ajudando a carreira do Fefo, também na carreira do Dudu. E eu fui lá hoje dar uma live. Só que eu nunca tinha palestrado com meus filhos na plateia. É uma dificuldade muito grande, porque você olha no olho dele, eles já sabem a história, você não tem... Sabe assim, foi uma coisa, lógico, eu choro vendo até Tom e Jerry, mas não chorei hoje, mas eu fiquei, assim, é quase como que eu não podia errar a minha palestra. E a palestra, ela é feita de erros e acertos, né? Você fica contando a história, você vai para lá, para cá, mas hoje foi emocionante foi uma palestra ousada, porque eles estavam ali, então foi demais. Legal, gente. Muito obrigado para vocês. Obrigado para todo mundo que está falando aí da minha carreira. Graças a Deus é isso mesmo. O negócio sempre me baseei na imparcialidade. Gosto mais de um ou de outro piloto, isso sempre vai ser. Mas o que eles fizeram na pista é o que está valendo. Né? Rubinho, claro que concorda plenamente com isso. Última coisa que eu queria responder é uma pessoa que falou que viu leu qualquer coisa na Autosport que o Drugo poderia fazer um treino no TL1 pela AlphaTauri. Eu acho muito estranho, muito esquisito, sem contrato nenhum, ele fazer uma coisa dessa. Tá? Mas, se ele fizer, a gente vai estar lá para bater palma. Claro. Por ele. Pode deixar, Drugo. Eu vou te dar Interlagos. Eu não sei nem se o Drugo andou muito em Interlagos. Às vezes o cara tem muito mais a manha de uma pista local dele. Eu mesmo não conhecia, né, a Interlagos. Quando mudou, eu saí do Brasil. Ela mudou e eu não tinha. Acabaram de me perguntar se eu tenho um capacete preferido. Eu tenho muitos. E qualquer hora eu vou mostrar todos eles. Já dei um apanhado geral assim, mas esse aqui é um que eu guardo com carinho. É um que na verdade eu tenho dois desse. Que um é do tamanho dele e outro perguntaram para mim assim uma vez: Rubinho, só você vai treinar em Mugello. Nós fizemos um capacete do Schumacher para você porque algum patrocinador precisava do Schumacher andando na Ferrari. Eu falei, não tem problema eu me passar por Schumacher, mas o capacete depois é meu. Falou, não duvido. Lógico, você está de brincadeira. E porque a cabeça do Schumacher era muito menor. Então, assim, não entra nem por decreto. Ó, não tem nem... Nossa. E o Felipe, por exemplo, o Felipe Massa, tem a cabeça do tamanho do Schumacher. Daria para ele andar. Aí você fala assim, Rubito, você é cabeção. Não, os caras que são cabecinha, velho. Cabeção é o Fefo. O capacete do Fefo tem que ser XL. Agora, quando eu usei nesse treino, eu fiquei com o capacete também. Eu deixo ele nos Estados Unidos. Legal, minha gente. Tudo bem aí, né, com vocês? Respondemos bastante. Falamos de tudo isso. Do Enzo, do Pietro, do Drogovic, do Caio Collet, que participou no início, tá bom? Isso aí. Então é isso aí. O pessoal está falando... Em Santa Cruz eu vou, tá? Coloca o seu boné branco para vender. Tem na Netshoes, você entrar na minha bio, no coisa, tem o 111 branco lá. Agradeço. Tá bom. O que você falou, Regi? Você vai o quê? Acho que eu vou para Santa Cruz, tá? Porque não vai ter corrida de Fórmula 1. Estaremos juntos lá. Tomaremos um bom vinho. Um bom vinho, tem uma pizzaria maravilhosa. Pizzaria e restaurante, né? Sei que você vive lá. Tá bom, tchau, tchau. Um abraço. Beijo. Tchau, gente. Tchau, valeu.